Olá, bem-vindo ao canal. Vamos a mais uma questão de logaritmo. Então, olha só. A questão eu coloquei assim, ó. Determine o valor de A tal que 4 elevado a log de A na base 2 mais 2 vezes A menos 2 igual a zero. Antes de partir para a solução, eu já peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva. E se gostar da solução, não deixe de curtir. Isso vai ajudar bastante o canal, tá legal? Então, aqui eu estou pegando a equação, né? Ó, 4 elevado a log de A na base 2 mais 2 vezes A menos 2 igual a zero. Eu vou pegar esse 4 aqui, ó, e vou representá-lo em potência, sabendo que 4 é o mesmo que 2 ao quadrado. Então, isso vai ficar 2 elevado ao quadrado, que é o 4, a isso elevado a log de A na base 2, e aqui a gente repete, mais 2A menos 2 igual a zero. Tá legal? Tranquilo? Por propriedade de potência, esses dois expoentes aqui, ó, eles podem se multiplicar. Então, com isso, eles passam a ser fatores, né? Aí lembra daquela regrinha? Que a ordem dos fatores não altera o produto? Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar esse log de A na base 2 e colocar no lugar desse 2, e esse 2 vem para o lugar do log de A na base 2, tá legal? Então, vai ficar desse jeitão aqui, ó. 2 elevado a log de A na base 2, e isso elevado a 2. E aqui eu repito, mais 2A menos 2 igual a zero. Tá legal? Tranquilo? Agora, por propriedade de logaritmo, repara que essa base 2 aqui, ó, é o mesmo desse. Então, posso cancelar esses dois. Posso cancelar esse com esse. Ficando apenas esse logaritmando aqui, ó, o A. Tá vendo? Então, isso vai ficar A elevado a 2, ó. Elevado a 2. Fica esse A elevado a 2. A elevado a 2. E aqui eu repito. Mais 2A menos 2 igual a zero. Tudo bem? Repara que a gente caiu numa equação do segundo grau. Então, para achar o valor de A, são os valores das raízes, né? Então, eu preciso achar essas raízes. Tá legal? Tranquilo? Então, eu vou jogar na fórmula de Bhaskara. Isso vai ficar assim, olha só. A aqui é igual a menos B. O B aqui, ó, é o valor que multiplica o A, né? A variável. Nesse caso é o 2. Então, fica menos 2. Aí, mais ou menos, raiz quadrada de delta. Aí, lembrando que o delta, ó, é B ao quadrado, aí menos 4 vezes A vezes C, tá legal? Então, resolvendo isso daqui, olha só. 2 ao quadrado dá 4. Aqui na multiplicação, menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 2 dá 8. Então, 4 mais 8 dá 12. Então, esse delta aqui, ó, esse daqui é o delta, né? Vai dar 12, tá legal? Aí, dividido por 2 vezes o A, sendo que o A vale 1, né? Que é o valor que multiplica a variável ao quadrado. Nesse caso é 1. Então, 2 vezes 1 dá 2. Tá legal? Então, isso vai ficar, ó, A que é igual a menos 2, aí mais ou menos, raiz quadrada de 12 dividido por 2. Então, esse 12 aqui, ó, eu vou representar na forma de fatores. O conveniente pra gente é pegar esse 12 e representar como 4 vezes 3. Tá legal? Porque o 4, ele é um quadrado perfeito, né? Então é interessante. Então isso vai ficar assim, ó. A que é igual a menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de 4 vezes 3, dividido para 2. Então A vai ser igual a menos 2, ó, menos 2, mais ou menos. Agora eu vou pegar esse radical aqui, ó, e vou distribuir para esses dois fatores. Então isso vai ficar raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 3. Aí dividido por 2. Tá legal? Então, A é igual a menos 2, ó, menos 2, mais ou menos, a raiz quadrada de 4 vale 2, tá legal? Então, fica 2 vezes raiz quadrada de 3. Então, tá aqui, ó, 2 vezes raiz quadrada de 3, dividido para 2, tá legal? Repara o seguinte, que em todos os termos eu tenho múltiplo de 2, então, posso simplificar todos os termos por 2. Vou simplificar esse termo aqui por 2, esse termo por 2 e esse denominador por 2, tá legal? Então, isso vai ficar, ó, menos 2 dividido para 2 dá menos 1. Ó, esse 2 dividido para 2 vai dar 1. Então, fica 1 vezes a raiz quadrada de 3. Tá legal? Aí, dividido por 2 dividido para 2 dá 1. De boa? Lembrando que 1 no denominador não precisa aparecer, né? Tá? Então, aqui vai ficar A que é igual a menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de 3. Então, daqui eu tiro as duas raízes. Uma para esse sinal de mais e outra para esse sinal de menos. Então, para o sinal de mais, vai ficar assim, ó. A, que é igual a menos 1 mais raiz quadrada de 3. E agora para o sinal de menos.
a que é igual a menos 1 menos raiz quadrada de 3. Beleza? Tranquilo? Agora, repara o seguinte, que esse número aqui, ó, é um número negativo, concorda comigo? Porque aqui eu tenho um número negativo adicionado a número negativo, então o resultado é negativo, então esse número é um número negativo. Então esse A, ele vai ser negativo. Aí ele não serve. Por que que não serve? Porque esse A, ó, repara comigo, aqui, ó, ele é logaritmando. E o logaritmando, ele tem que ser maior do que zero. É a condição de existência de logaritmo. Então, logaritmando tem que ser maior do que zero. E a base, ela também tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Tá legal? Tranquilo? Então, por isso que o A não serve, porque esse logaritmando, por condição de existência, ele tem que ser maior do que zero. Tá legal? Então, por isso que esse daqui não serve, porque esse daqui vai dar um valor negativo. Então, o único que serve é esse daqui, ó. É o A igual a menos 1 mais raiz quadrada de 3. Lembrando que a raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,7, né? Então, menos 1 adicionado a, vamos dizer assim, a 1,7, isso vai dar um número positivo. Então, por isso que esse A serve. De boa? Beleza? Então, tua resposta vai ser A, que é igual a raiz quadrada de 3 menos 1. Tá legal? Agora, a segunda questão. Na segunda questão, eu coloquei assim, ó. O logaritmo de um número na base 16 é 2/3. Calcule o logaritmo desse número na base 1/4. Vamos à solução? Então, a minha solução eu coloquei da seguinte maneira, olha só. Quando ele fala assim, ó, o logaritmo de um número na base 16 é 2/3. Então, olha só, representando aqui o log, ó. Aqui é o logaritmando, aqui é a base e o resultado é o logaritmo. Tudo bem? Então, substituindo no que ele diz, olha só. Então, pelo enunciado, o logaritmo é 2/3, então esse daqui é 2/3, e a base é 16, e essa base aqui, ó, é 16. E o logaritmando é desconhecido, que chamaríamos de x. Então, vou chamar esse logaritmando de x, tá legal? Então, você vai ficar assim, olha só. Log do logaritmando desconhecido, né, que eu estou chamando de x, na base 16, que é igual a 2/3, que é o logaritmo. Tudo bem? Aí vamos achar x. Então, resolvendo por potência, né? Esse x aqui, ó, ele vem para o lugar do 2/3 e o 2/3 vai para o lugar do x, é o que está aqui, ó. Aí fica 16 elevado a 2/3, ó, que ficou no lugar do x, e o x vem para o lugar do 2/3. Aí isso igual a x. Então, eu vou pegar esse 16 e vou representar em potência. 16 em potência é 2/4. Aí fica 2/4 a isso elevado a 2/3, que é igual a x, tá legal? Agora a gente já sabe o seguinte, que expoente de fora multiplica expoente de dentro, tudo bem? Então vai ficar 4 vezes 2, que vai dar 8. Aí fica 8 sobre 3, a gente repete o denominador. Aí fica 2 elevado a 8/3, que é igual a x. Tranquilo? Foi comigo? Aí vamos assim, ó. Calcular o logaritmo desse número na base 1/4, tá legal? Então, o logaritmando será 2 elevado a 8/3 e a base é 1/4. Tudo bem? E o logaritmo é x, tá legal? Então fica assim, ó, o que ele pede, ó, tá vendo? Aí fica log de 2 elevado a 8/3 na base 1/4, que é igual a x, que é o logaritmo, que a gente quer achar agora o logaritmo, tá legal? Então vamos nessa, passando para a potência, olha só, esse x vem para o lugar desse e esse vai para o lugar do x, tá legal? Então isso vai ficar, ó, 1/4 elevado a x, que é igual a 2 elevado a 8/3, tá? Eu vou inverter essa base. Então, invertendo essa base, eu tenho que trocar o sinal do expoente. Expoente é positivo, passa a ser negativo, porque a gente inverteu essa base, ó. O que era 1/4 passou a ser 4 sobre 1. Tudo bem? Então, fica 4 sobre 1 elevado a menos x, que é igual a 2 elevado a 8/3. Tá legal? 4 sobre 1 é a mesma coisa que 4. Então, fica 4 elevado a menos x, que é igual a 2 elevado a 8/3. Tá legal? Esse 4 aqui, ó, eu vou representar em potência. Então, o 4 em potência é 2 ao quadrado. Aí fica 2 ao quadrado e isso elevado a menos x, que é igual a 2 elevado a 8/3. Tá legal? A gente já sabe que expoente de fora multiplica expoente de dentro. Então, fica 2 elevado a menos 2x, que é igual a 2 elevado a 8/3. Repara que, por propriedade de função exponencial, de equação exponencial, né? Quando eu tenho bases iguais, eu posso igualar os expoentes. Então, isso vai ficar menos 2x, que é igual a 8/3. Tá legal? Vou pegar esse 3 aqui e vou jogar ele para cá, multiplicando menos 2/3.
menos 2x, desculpa. Então vai ficar 3 vezes menos 2x, então você vai dar menos 6x. Menos 6x que é igual a 8. Vou pegar esse daqui que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Então x é igual a 8 dividido por menos 6. Repara que ambos são, dá para simplificar ambos por 2, né? Então 8 dividido para 2 dá 4 e menos 6x dividido para 2 dá menos 3. Regra de sinal da divisão é a mesma da multiplicação. Quando eu tenho divisão de sinais diferentes, o quociente, né, que é o resultado, ele é negativo. Então 4 dividido por menos 3, isso vai dar menos 4 terços. Então tá aí a tua solução. De boa? Agora, a gente parte para a terceira questão, olha só. Na terceira questão, eu coloquei assim, ó. Determine um número cujo logaritmo na base a é 4 e na base a sobre 3 é 8. Tá legal? Então, olha só. Vamos lá. Para minha solução, eu botei assim, ó. Como ele diz assim, ele fala que um número cujo logaritmo na base a é 4, então o logaritmo é 4. A base é a. E o logaritmando é desconhecido, que eu vou chamar de x. Tá legal? Então, representando isso daqui, ó, fica assim, ó. Log de x na base a, que é igual a 4. Tá vendo aqui, ó? Logaritmando desconhecido. A base é a. E o logaritmo é 4. Tudo bem? Agora vamos achar x. Então, tá aqui, ó. Esse 4 vem para o lugar do x, o x vai para o lugar do 4, né? Então, fica a elevado a 4, que é igual a x. Tranquilo? Agora, a minha segunda ideia, eu botei assim, ó. O mesmo logaritmando na base a sobre 3 tem como logaritmo 8. É o que ele fala aqui no enunciado. Tá legal? É o que ele fala aqui, ó. Então, vamos nessa. Vamos representar isso daí. Isso vai ficar assim, ó. Log de x na base a sobre 3, que é igual a 8. Tudo bem? Tranquilo? Então, eu vou achar isso daqui, ó. Vamos transformar em potência, né? Então, isso vai ficar assim, ó. O 8 vem para o lugar do x, o x vem para o lugar do 8. Tudo bem? Então, fica assim, ó. A sobre 3 elevado a 8, que é igual a x. Tranquilo? Agora, botei assim, ó. Vamos substituir a elevado a quarta por x. Tá legal? Pô, mas como é que eu vou fazer isso? Pensa assim, olha só. Esse expoente aqui, ó, ele tem que ser expoente do a e do 3. Confere? Então, fica a elevado à oitava potência sobre 3 elevado à oitava potência, que é igual a x. Tá legal? Esse a elevado à oitava potência, eu posso representá-lo dessa maneira aqui, olha só. A elevado à quarta e isso elevado a 2. Repara o seguinte, se eu pegar esse 2 e multiplicar o 4, eu volto para esse 8. Então, essas formas de representá-las são equivalentes, tá legal? E embaixo a gente mantém, né? 3 elevado à oitava, então tá aqui, ó, 3 elevado à oitava, que é igual a x. Agora sim, ó, substituir a elevado à quarta por x. Porque foi o que a gente achou lá, né? Lá na primeira parte, olha só. Eu aqui, ó, achei aqui, ó, a elevado à quarta, que é igual a x. Então, vou pegar esse a elevado à quarta aqui, ó, tá vendo? E vou substituí-lo por x. Tudo bem? Então, isso vai ficar, ó, x ao quadrado sobre 3 à oitava, ó, 3 à oitava, que é igual a x. Tá legal? Aí daí, a gente pensa no seguinte, olha só. Então, isso vai ficar assim, ó. Aqui, ó. Esse 3 está dividindo, ele vem para cá multiplicando. Então, fica x ao quadrado, que é igual a 3 elevado à oitava vezes x. Tá legal? Agora, eu vou pegar esse termo aqui, que está desse lado como positivo, ele passa para o outro membro como negativo. Então, fica x ao quadrado menos 3 à oitava vezes x, que é igual a 8. Então, eu posso fatorar isso daqui, ó. Fatorando fica o seguinte, fica x vezes x menos 3 à oitava, que é igual a zero. Confere comigo? Porque esse x ao quadrado aqui, ó, é o mesmo que x vezes x. Tá legal? Então, repara que nos dois termos, eu tenho como fator o x. Então, eu posso pegar esse x aqui, ó, e colocá-lo em evidência. Tá legal? É o que tá aqui. Tá legal? E colocar dentro do parênteses o que sobra de cada termo, né? Quando eu tirar esse x daqui, vai sobrar esse x aqui, ó, que tá aqui. E quando eu tirar esse x daqui, vai sobrar o menos 3 elevado à oitava, que é o que tá aqui. Tá legal? Então, repara que eu tenho multiplicação de fatores que tá dando zero. Então, a gente raciocina o seguinte. Esse fator aqui é igual a zero e esse fator aqui é igual a zero. Tá legal? Então, isso vai ficar x que é igual a zero, que é esse fator aqui igual a zero, e esse fator aqui igual a zero. Então,
x menos 3 oitavo igual a zero. Tá legal? Agora esse daqui está negativo desse lado, ele passa para o outro lado como positivo. Tudo bem? Então fica x que é igual a 3 elevado à oitava potência. 3 elevado à oitava potência é o mesmo que 6.561. Tá? Então aqui, ó, observação. Sabendo que o logaritmando x tem que ser maior que zero, então x é igual... Então, x igual a zero não serve, tá legal? Então a solução fica sendo 6.561, tudo bem? Tá legal? Então, sabendo que o logaritmando ele não pode ser zero, então essa solução aqui não serve pra gente. A única que serve é essa daqui, tá legal? Agora, quarta questão. A quarta questão ela diz o seguinte, ela fala assim, ó. Calcule o logaritmo de 1444 no sistema de base 2 vezes raiz quadrada de 3. Vamos lá para a solução? Então, olha só, ele fala aqui, ó, calcule o logaritmo de 1444 no sistema de base 2 raiz quadrada de 3. Então, aqui, ó, o logaritmando é 1444 e a base é 2 raiz quadrada de 3, beleza? Aí isso é igual a x, que é o logaritmo que a gente não sabe, tá? Então, esse jeitão aqui, ó, vou passar para potência. Então, esse x vem para o lugar do 144 e o 144 vai para o lugar do x. Então, fica assim, ó. 2 vezes raiz quadrada de 3 elevado a x, que é igual a 144. Tá legal? Eu vou pegar esse 2 e vou colocá-lo dentro do radical de novo. Então, repara que o índice aqui é 2. Então, quando esse 2 aqui, ó, ele voltar, ele tem que voltar elevado ao quadrado. Se o índice fosse 3, ele voltaria elevado ao cubo, né? Mas como o índice é 2, então ele volta elevado ao quadrado. Então, você vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3. Tá legal? A isso elevado a x, que é igual a 144. Então, 2 ao quadrado é 4. Então, fica 4 vezes raiz quadrada de 3, né? Então, fica aqui, ó. Desculpa. Raiz quadrada de 4 vezes 3. E isso elevado a x, que é igual a 144. Tudo bem? Aí, 4 vezes 3 dá 12. Então, fica raiz quadrada de 12. Isso elevado a x, que é igual... Esse 144 em forma de potência, eu posso representá-lo assim, ó, como 12 ao quadrado, né? Porque 12 vezes 12 dá 144. Então, 144 pode ser representado como 12 ao quadrado, tá? Depois, o que eu penso? Eu vou pegar esse radical aqui e vou transformar em potência. Então, repara que esse 12 está elevado à primeira potência e o índice aqui é 2. Tudo bem? Então, isso vai ficar, ó, 12 elevado a meio. O expoente do radicando fica sendo o numerador e o índice denominador. Tá legal? Então, fica 12 elevado a meio e isso tudo elevado a x, que é igual a 12 ao quadrado. Expoente de fora multiplica o expoente de dentro. Então, fica 12 elevado a x sobre 2, né? Porque x vezes 1 dá x, aí sobre 2. 12 elevado a x sobre 2, que é igual a 12 elevado a 2. Repara que as bases são iguais. Igualando as bases, a gente consegue igualar os expoentes. Então, fica x sobre 2, que é igual a 2. Esse 2 aqui está dividindo, ele vem para cá multiplicando. Então, 2 vezes 2 dá 4. Então, x é igual a 4. Tá legal? Então, vamos nessa. Quinta questão para a gente terminar. Aqui, ó. Olha só. Eu botei assim, ó. Determine a base do sistema de logaritmos no qual o logaritmo de raiz quadrada de 2 vale menos 1. Vamos à solução? Então, aqui, olha só. Isso vai ficar assim, ó. Log de raiz quadrada de 2 na base x, que é igual a menos 1. Tá legal? Ele fala assim, ó. Determine a base, ó. Então, a base vai ser a variável no sistema de logaritmos no qual o logaritmo é raiz quadrada de 2. O logaritmo de raiz quadrada de 2 vale menos 1. Então, o logaritmo que vale menos 1, que é o resultado. Beleza? Logo, o logaritmando vale a raiz quadrada de 2. Então, isso vai ficar assim, ó. Log de raiz quadrada de 2 na base x, que é igual a menos 1. Tudo bem? Transformando em potência. Menos 1 vem para o lugar do raiz quadrada de 2, e o raiz quadrada de 2 vem para o lugar do menos 1. Tá legal? Então, fica assim, ó. X elevado a menos 1, que é igual a raiz quadrada de 2. Vou tornar esse expoente aqui positivo. De boa? Então, para torná-lo positivo, eu vou inverter essa base. Então, esse x está sobre 1, né? Então, invertendo, fica 1 sobre x. De boa? Aí fica 1 sobre x elevado ao expoente positivo. Pera aí. E essa raiz quadrada de 2 está elevado, tá dividido por 1, né? Aqui está dividido por 1. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa base e
e vou elevar a menos 1 para poder inverter, para jogar esse x para cima de novo, tá legal? Então esse vai ficar assim, ó, invertendo isso daqui, ó. Então fica x sobre 1, que é igual. Agora isso daqui a gente vai inverter. Aí fica 1 sobre a raiz quadrada de 2, tá? Então isso daqui é a mesma coisa que x, que é igual a 1 sobre a raiz quadrada de 2. Aí eu tenho que tirar esse radical aqui do denominador. Então para isso eu vou racionalizar. Então aqui, ó, multiplicar numerador e denominador por raiz quadrada de 2. Aí eu tenho multiplicação de frações. Aí multiplico numerador com numerador e denominador com denominador, tá legal? Então 1 vezes raiz quadrada de 2 vai dar raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, isso dá 2. Por que dá 2? Aqui, ó. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Repara que os índices aqui são iguais, né? Então eu repito o radical e multiplico os radicandos. Tá aqui, ó. Repeti o radical e estou multiplicando os radicandos. Então fica raiz quadrada de 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. Então fica raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 vale 2. Então por isso que vale 2. Tudo bem? Então x é igual a raiz quadrada de... Raiz quadrada dividido para 2. Tá legal? Raiz quadrada de 2 dividido para 2. Beleza? Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Espero que tenha gostado das soluções. E se gostou, não deixa de curtir, que isso ajuda bastante o canal, tá legal? Valeu. Um abraço.